Oi, pessoal! Então, como eu comentei com vocês, a gente ia fazer algumas atividades fora de aula e eu vou fazer esse vídeo bem rápido para falar da Revolução Inglesa, já que a gente não vai ter muito tempo para falar em aula. Então, o que a gente tem que falar e saber de Revolução Inglesa? A Revolução Inglesa, ou Revoluções Inglesas, ela acontece quando na Inglaterra a gente tem uma troca de dinastias. Então a gente tinha a dinastia Tudor, aquela do Henrique VIII, que teve várias mulheres, né? E da Elizabeth, que foi a grande rainha da Inglaterra, que fez a Inglaterra ficar super rica, super conhecida em função de ter vencido a Invencível Armada, né? Bom, e aí, o que acontece? A Elizabeth, ela morre sendo virgem, né? Conhecida como a rainha virgem. Ela morreu sem deixar herdeiros. E isso torna um problema, porque havia a questão da sucessão. Então ela combina que os Stuarts, os primos dela, iriam ficar no poder. Esses Stuarts, eles eram rei da Escócia e eles eram católicos e eles assinaram um termo, então, é assinado um termo de que eles não tentariam mudar a religião lá na Inglaterra, né? Eles continuariam sendo chefes da igreja anglicana, mesmo sendo católicos, e seguiriam a partir dali. A Inglaterra, ela sempre teve um absolutismo diferente, porque vocês vão lembrar, a Inglaterra tinha a Magna Carta, ou seja, o rei, para poder aumentar impostos, sempre tinha que pedir a aprovação de um grupo de elite. No geral, a gente vai ver que com o tempo forma-se, então esse grupo de elite vai virar o parlamento. Então, quando a Elizabeth morre, já tem esse parlamento. E aí o rei deveria obedecer esse parlamento. Só que os Stuarts, sendo católicos, eles tinham uma tendência ao absolutismo, inclusive pela crença, né, de que eles tinham então o direito divino de governar. Aí o que acontece? Acontece que o primeiro rei Stuart, ele consegue governar razoavelmente tranquilo, e nós vamos ver que o segundo rei Stuart, né, o Carlos I, ele vai entrar em rixa com o parlamento, porque ele quer aumentar impostos, o parlamento não aceita, ele tenta aumentar impostos sem consultar o parlamento já não estava gostando daquela situação, e ele propõe, inclusive, perseguir a igreja presbiteriana lá na Escócia. Quando ele propõe isso, e ele é muito católico, ele faz uma perseguição aos puritanos, não os anglicanos, mas os puritanos, lembrando que os presbiterianos e os puritanos são os calvinistas, né, nas diversas regiões, a gente chama então puritano na Inglaterra, presbiteriano na Escócia. E aí ele propõe perseguir esses presbiterianos. E o parlamento também não aceita. E como ele tenta fechar o parlamento em função disso, né? O parlamento vai criar uma lei dizendo que ele não é solúvel, que ele é indissolúvel, né? Não pode fechar. E aí o rei tenta fechar igual, mesmo depois dessa lei sendo criada. Então, esse grupo, principalmente os puritanos, que vão ser chamados de cabeça redonda e que vão ser liderados pelo Oliver Cromwell, eles vão então se rebelar e vai começar uma guerra civil. Essa é a primeira fase, a primeira revolução inglesa. A gente chama de revolução puritana, né? Porque começa essa guerra civil e os puritanos vencem e o Carlos I é decapitado. É decapitado. E aí a gente tem um princípio aqui de quebra do absolutismo, né? Por isso que a gente diz que a Inglaterra é pioneira também nessa questão de iluminismo, né? Vai ser um início dessa ideia de iluminismo. E aí vai governar o Oliver Cromwell. O Oliver Cromwell, aquele que era chefe dos puritanos, ele governa numa república, é a única vez que a Inglaterra é república. Quando ele governa, ele acaba fazendo algumas coisas que são muito importantes para a Inglaterra, principalmente os atos de navegação. Ele vai dizer que só pode entrar na Inglaterra navios que sejam ingleses ou navios que tivessem vindo do seu país de origem, o que era muito raro. O que ele queria fazer com isso? Ele queria acabar com os holandeses. Porque os holandeses faziam muito comércio. Vamos lembrar que os holandeses é que buscavam açúcar aqui no Brasil e levavam lá para a Europa para refinar. Então eles querem, né, ele quer eliminar essa concorrência holandesa e aí sim enriquecer a Inglaterra, o que acontece de fato. Né? Então ele tem bastante sucesso com esses atos de navegação, a Inglaterra fica super bem. Só que ele governa de forma extremamente autoritária. Né? Ele praticamente é um absolutista. Ele não é rei, mas ele se torna um ditador vitalício, que inclusive passaria o título para o seu filho. E aí o que acontece? Quando ele morre, seu filho assume, o parlamento diz não, nada a ver, né? E o parlamento então decide restaurar os Stuarts. Bom, se é para ser alguém que é para governar de forma hereditária, então vamos colocar novamente os Stuarts. E aí voltam os Stuarts, né, a governar a Inglaterra. E aí o Carlos II governa relativamente tranquilo, só que o Jaime II, ele então começa novamente a entrar em atrito com o parlamento. E aí o parlamento, que já aprendeu a lição, pensa, o que nós vamos fazer?
E aí o parlamento encontra uma saída diplomática, mais ou menos. Por quê? Porque a filha do Jaime II, que era católica, havia se casado com Guilherme de Orange, que era protestante. E aí, então, o parlamento convida o Guilherme de Orange para ser rei. É tipo assim, vem cá e dá um golpe no teu sogro. E o Guilherme de Orange aceita, né? E aí a gente vai ver que há uma combinação do parlamento com o Guilherme de Orange. Ele pode governar, sim, mas ele vai ter que assinar um acordo que a gente vai chamar de Bill of Rights. Essa Bill of Rights vai dizer que o rei reina, mas não governa. Abre-se a monarquia constitucional inglesa a partir daí. O rei, ele é uma figura importante, mas ele é uma figura e não mais detém o governo. O governo ficaria na mão do primeiro-ministro a partir da Bill of Rights. E aí, o que acontece? Essa segunda parte, que a gente chama de Revolução Gloriosa, ela tem justamente esse nome porque ela não tem derramamento de sangue. Ela é mais tranquila. Então, basicamente é isso. Aqui tem uma coisa interessante. Vocês estudaram no absolutismo o Hobbes, o cara que fala, né, que o lobo é o homem do lobo. O Hobbes, ele escreve isso pro Oliver Cromwell. Interessante, né? Ele escreve isso sobre esse poder forte que o Oliver Cromwell detinha. E aí nós vamos ver que o Locke, que a gente vai estudar ainda, o que a gente já viu, né? A gente vai ver que o Locke, ele faz uma leitura do Hobbes e diz, bom, então a gente também, se a gente está cedendo o nosso direito de governo, a gente pode tirar esse direito de governo desse cara. E o Locke escreve a época da Revolução Gloriosa, certo? Era isso então.